Olá, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre uma habilidade de mindfulness que é super conhecida dentro da terapia comportamental dialética, que é a habilidade de mente sábia. Afinal, o que é essa tal mente sábia? O que a gente faz com ela? Como é que a gente acessa ela? É exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, se você é iniciante aí ou curioso nas práticas de mindfulness e quer se aprofundar nesse assunto e desfrutar dos benefícios que essas práticas podem trazer para sua vida, com certeza esse vídeo de hoje é para você. Bom, pessoal, não é segredo para ninguém que o mindfulness ele veio despontando aí nos últimos anos, despertando as curiosidades das pessoas em relação a esse tema. E, de fato, faz jus à fama, né? Porque a gente vem aí observando nos últimos anos uma vasta literatura científica sobre o mindfulness, mostrando que realmente existem muitos benefícios associados, né, comprovadamente, à prática do mindfulness. Então, não é à toa que as pessoas têm crescido em interesse e curiosidade sobre esse tema. E dentro da terapia comportamental dialética, assim como em várias outras terapias de terceira onda, né, terapias contextuais, como a gente chama, essa nova leva aí de abordagens teóricas dentro da psicologia, a gente tem, de fato, o mindfulness como um dos aspectos muito fortes no tratamento. Então, a gente sabe que o mindfulness, ele sozinho, isoladamente, não necessariamente ele configura um tratamento para muitas das demandas que a gente tem na clínica hoje, mas ele como um componente do tratamento que a gente oferece, que tem ali uma série de intervenções, entre elas a prática do mindfulness, acaba assim tendo um excelente resultado para alguns pacientes, alguns perfis de pacientes. A gente sabe que a DBT ela tem três fortes pilares. Um é a análise do comportamento, então essa parte realmente do comportamentalismo ela é muito forte dentro da terapia comportamental dialética. A gente tem também a questão da dialética em si, né? O conceito da dialética, etc., também é um outro pilar muito importante dentro dessa terapia. E um terceiro pilar ainda ali, bem forte, é essa questão do Zen budismo, né? Das práticas contemplativas, das práticas de mindfulness que a Marsha Linehan ela traz para dentro desse tratamento como um componente importantíssimo por vários motivos. Vocês já devem ter percebido que o mindfulness ele ajuda muito no tratamento desses pacientes por diversas vias, né? Então, o mindfulness ele ajuda a gente a se conectar mais com o momento presente, a ter uma atenção plena a respeito daquilo que acontece dentro e fora de nós. Então, ele ajuda a gente a desenvolver uma série de habilidades que são importantes para a regulação emocional, por exemplo, para a efetividade interpessoal, enfim, para vários aspectos da nossa vida. Por isso, ele compõe o tratamento na DBT. Dentro dessas habilidades de mindfulness que a gente treina na DBT, a gente tem algumas habilidades que a gente chama de habilidades centrais de mindfulness. A saber são, né, a mente sábia por si só e as habilidades o que fazer e como fazer. Só para dar uma pincelada, as habilidades o que fazer são observar, descrever e participar. Enquanto as habilidades como fazer são habilidades que a gente chama de não julgar, de fazer uma coisa por vez e de ser efetivo. A gente vai falar sobre essas habilidades, o que fazer e como fazer em outros vídeos futuros aqui no canal, mas no vídeo de hoje a gente vai focar nessa habilidade central do mindfulness, que é a habilidade de mente sábia. Então, afinal de contas, o que é essa tal mente sábia? A gente define dentro da terapia comportamental dialética, a Marsha Linehan ela fala sobre três estados da mente. Uma mente a gente chama de uma mente racional, a mente emocional e a mente sábia, que é o que a gente está visando aqui, estar e acessar a maior parte do tempo. Então, a mente racional, que a gente chama, ela é muito lógica, ela é fria, ela é focada nas tarefas. Quando a gente está em mente racional, a gente funciona de forma muito objetiva, muito prática, muito pragmática. E nesse estado da mente, que é essa mente racional, emoções, sentimentos, valores acabam não entrando muito na conta, acabam não entrando muito no jogo e não são vistos como tão importantes. Então a gente tem um funcionamento mais rígido, né, mais rigoroso, mais frio, no geral, quando a gente está nessa mente racional. Já na mente emocional, ela é muito caracterizada por ser essa parte quente da gente, sabe? Essa parte que é muito movida pela emoção, que é rápida, que é instantânea, que age
pelo ímpeto, pelos impulsos. Então ela é muito focada nas emoções, na nossa reatividade emocional, aquilo que a gente faz totalmente dependente do nosso humor. A gente tem um comportamento muito dependente do nosso estado emocional e do nosso humor, o que obviamente também pode atrapalhar substancialmente. Aqui na mente emocional, ao contrário da mente racional, a lógica, a pragmática, a razão são coisas que são totalmente desconsideradas, que a gente não leva em consideração quando a gente está funcionando nesse estado da mente que a gente chama de mente emocional. Então eu brinco que é mais ou menos assim, se a gente pudesse definir em uma frase, em um padrão de pensamento, é como se na mente racional é aquela hora que a gente está meio assim, que se dane, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para lidar com emoções, eu tenho mais o que fazer. E na mente emocional a gente está muito, eu tava fora de mim quando eu fiz ou eu disse aquilo. Eu gosto de definir assim, porque eu acho que ilustra bem a diferença entre essa mente racional e essa mente emocional. Qual que é o problema aqui? Ambas deixam de ser um pouco efetivas, ambas não funcionam muito bem para todas as situações. Aí entra o conceito que a gente chama de mente sábia. Então, a mente sábia é o que a gente vai buscar acessar, um terceiro estado da mente que vai nos ajudar a integrar essas partes racionais e emocionais das nossas experiências e que se refletem no nosso comportamento. Normalmente, a maioria das pessoas tem tanto momentos e experiências, comportamentos que estão mais ligados à mente racional, quanto outros que estão mais ligados à mente emocional. Normalmente, o que as pessoas observam é que, no meu caso em específico, um desses dois extremos tende a saltar mais aos olhos, tende a ser usado com mais frequência. Então, algumas pessoas identificam e vão dizer: Bia, eu acho que eu funciono a maior parte do tempo na minha mente racional. Eu acabo sendo muito frio, muito lógico para avaliar as coisas e etc. Enquanto outras vão dizer: eu acho que o estado da mente predominante é a mente emocional na maior parte do tempo. Então, eu queria que nesse primeiro momento você começasse a pensar aí exemplos de momentos em que você funciona em mente emocional e momentos em que você funciona em mente racional. Provavelmente você vai ter dificuldade de pensar exemplos em um desses dois extremos, porque, como eu falei, a maioria das pessoas acaba estando mais em um extremo ou em outro. Mas com certeza, se você pensar direitinho, você vai conseguir identificar em algum momento da sua vida exemplos de momentos e situações em que você agiu e se comportou, funcionou de acordo com ambos desses estados extremos da mente, tanto a mente racional quanto a mente emocional. Então, o primeiro passo do seu exercício aqui no vídeo de hoje é esse, é pegar algum exemplo, lembrar de situações em que você funcionou nesses extremos. Se necessário, pause o vídeo para você poder pensar e refletir um pouco melhor sobre isso. Como a gente falou, nenhum desses dois extremos é bacana, né? É necessariamente legal e saudável para nossa vida. Vamos parar para pensar que a terapia comportamental dialética, por si só, ela já tem no nome um conceito que carrega muito os pressupostos dessa abordagem, o que essa abordagem preconiza, que é o conceito da dialética. A gente entende dentro da terapia comportamental dialética que a vida, ela não acontece nos extremos. Não adianta a gente querer funcionar no 8 ou no 80. A vida, dentro do que a DBT preconiza, a gente entende que ela acontece no caminho do meio. Então, se a gente não consegue trilhar esse caminho do meio e a gente está sempre funcionando nos extremos, fica muito difícil da gente conseguir ser efetivo na nossa vida. Aí entra esse terceiro estado da mente que a gente vem propondo, que é a mente sábia. Então, a mente sábia é esse estado da mente que todos nós temos. Essa é uma pergunta frequente que as pessoas fazem. Mas será que eu tenho isso? A maioria dos meus pacientes, assim, principalmente aqueles que são mais da mente emocional, agem mais no ímpeto e etc. Normalmente, quando eu começo a apresentar esse conceito de mente sábia, a reação da maioria é dizer: eu não tenho esse negócio não, Bia, eu não sei o que é essa mente sábia, eu não tenho isso, acho muito difícil que isso exista em mim. Mas sim, gente, a mente sábia, todos nós temos uma mente sábia. A gente só não costuma acessá-la com muita frequência às vezes. E é para isso que a gente vai treinar essa habilidade, para que a gente consiga acessar essa mente sábia
com mais facilidade. Então, por mais que às vezes a gente possa se sentir meio desconectado da nossa mente sábia, ela é aquela partezinha de nós que a gente chama assim de a sabedoria existente dentro de cada pessoa. A gente brinca que a mente sábia, ela é capaz de unir o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito do nosso cérebro, porque quando a gente está em mente sábia, tanto a razão quanto a emoção, elas são igualmente importantes. A gente enxerga valor em ambas as coisas e a gente consegue ter uma visão mais equilibrada de nós mesmos, das situações, das relações, das outras pessoas e, óbvio, isso aumenta muito a nossa efetividade diante da vida. Então, a mente sábia, a gente vai focar em buscar trilhar esse caminho do meio, em desenvolver essa habilidade de sair dos extremos e de encontrar um caminho alternativo. Porque a gente entende que não tem como você superar a tua mente racional com a tua mente emocional e vice-versa. Você não consegue criar emoções com a ajuda da mente racional e também não consegue superar a mente racional com a ajuda da tua mente emocional. Na verdade, o que a gente precisa não é entrar numa luta entre elas onde uma precisa ganhar da outra. O que a gente quer, na verdade, é integrar essas duas coisas, para que elas funcionem juntas. Então a gente quer aproximar esses extremos da racionalidade e da emocionalidade. E a forma que a gente encontra de fazer isso é acessando essa mente sábia. Entendendo isso, entendendo o que é esse conceito, do que se trata, afinal de contas, essa mente sábia, e dada uma breve explanação, vamos falar um pouquinho sobre como que a gente pratica isso no nosso dia a dia, sobre como que a gente cria familiaridade e intimidade com essa habilidade de mente sábia para que ela esteja disponível, para que a gente consiga se conectar com ela com mais facilidade nos momentos em que a gente precisar dela diante dos desafios reais que a vida nos impõe. Então, de um modo geral, a gente fala que o mindfulness ele pode ser explicado em algumas palavras, em alguns conceitos, mas o mindfulness ele precisa ser vivenciado. E é por isso que o mindfulness ele está essencialmente pautado em práticas, né? A gente vai realmente praticar essas habilidades. Não existe mindfulness sem prática, sem se jogar na experiência. E isso foi uma das coisas curiosas, assim, eu acho que para todo mundo que está iniciando no mindfulness, talvez esse seja um desafio, né? Pelo menos para mim era. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade de enxergar essa coisa vivencial, essa coisa da prática do mindfulness dentro da psicologia. Eu vinha de uma prática ali de TCC, né, clássica, beckiana, e a terapia cognitivo-comportamental é muito lógica, né, muito objetiva e tudo mais, mas com o tempo eu fui percebendo que ela não atendia todas as demandas que eu precisava dar conta na clínica e eu precisei começar a me aprofundar em outras abordagens. E aí, uma das coisas que eu fiz, né, na época que eu estava me aprofundando na DBT, foi participar de um grupo de treinamento de habilidades em mindfulness para profissionais. E eu lembro que na minha primeira aula, assim, né, no primeiro grupo do dia, assim, do treinamento de habilidades, quando a gente estava ali se apresentando e tudo mais, falando dos nossos interesses, eu lembro que uma das coisas que eu falei era isso, né, que assim, eu queria conhecer mais do mindfulness, né, era meu principal objetivo, porque eu ainda tinha dificuldade com essa coisa meio zen dentro da psicologia. Eu lembro que desde o início, né, a minha treinadora de habilidades do grupo que eu estava participando deixou muito claro que o mindfulness era muito isso. Tinham alguns conceitos, mas tinha principalmente a vivência. Se você não experimenta, se você não se joga na experiência do mindfulness, dificilmente você vai entender o que ele realmente é e o que ele realmente pode significar na sua vida. Eu separei grande parte desse vídeo para a gente falar realmente dessas práticas, de coisas que você pode ir aí fazendo no seu dia a dia que te ajudem a desenvolver essa habilidade de acessar mente sábia. Uma primeira ideia bem simples, né, e bem bacana da gente conseguir praticar essa habilidade de mente sábia, ela vem unida à prática da respiração. Então, vocês já devem ter percebido que o mindfulness ele tem muitas práticas que passam pela questão da respiração, particularmente a maioria das práticas que eu faço com os meus pacientes, eu sempre começo com uma prática respiratória curtinha, breve, antes mesmo de passar para a prática em si, efetivamente, seja ela qual for. E essa prática, né, essa ideia de prática, ela consiste basicamente aqui nesse caso em a gente inspirar
pensando e mentalizando, ou até verbalizando mesmo, a palavra mente, e expirar pensando e mentalizando sábia. Então, basicamente, você vai fazer o exercício de inspirar em mente e expirar em sábia. E você muitas vezes não precisa nem verbalizar isso. Então, se você está num ambiente, por exemplo, onde você não pode sair por aí falando sozinho, né? Falando alto, você pode simplesmente mentalizar essa palavra. Imaginar a palavra mente e a palavra sábia enquanto você inspira e expira. Você não precisa nem fechar os olhos, dependendo do contexto em que você está. E a ideia é que você consiga se assentar ali e encontrar aquele pontinho de equilíbrio dentro de você para que você possa agir efetivamente na situação em seguida. Uma segunda ideia de prática que também une essa questão da respiração nas práticas de mente sábia é a prática que a gente chama de fazer uma pergunta à sua mente sábia. Então, basicamente, aqui você vai inspirar. Enquanto você inspira, você vai fazer uma pergunta à sua mente sábia. E ao expirar, você vai tentar apenas ouvir essa resposta. Então a ideia aqui não é você dizer a você mesmo o que fazer, é você realmente apenas se aquietar ali e tentar ouvir essa resposta, tentar escutar essa resposta, esperar que ela te surja. Então você vai repetir esse processo algumas vezes até que você realmente consiga encontrar ali uma solução. Às vezes, isso vai acontecer de uma forma mais breve, às vezes nem tanto. E pode ser que tenha momentos em que você realmente não saiba o que fazer, mesmo tentando acessar e fazer uma pergunta à sua mente sábia, e tá tudo bem também. Então, basicamente, vamos pensar aqui, né? Eu tô tentando fazer uma escolha, né? Eu não sei se eu devo terminar ou continuar o meu relacionamento, ou se eu devo fazer esse pedido ou não a alguém nesse momento. Enfim, não sei. Eu tenho uma questão aqui diante de mim agora e que eu sinto que eu preciso agir em mente sábia. Não dá para agir em mente unicamente racional, nem emocional, eu preciso agir em mente sábia. Então eu vou inspirar e eu vou me fazer essa pergunta. Eu vou perguntar à minha mente sábia o que eu deveria fazer nessa situação, se eu devo ou não devo fazer isso e por aí vai. E ao expirar, eu vou tentar concentrar e me escutar nessa resposta, né? Eu entender o que a minha mente sábia tem a dizer sobre isso, certo? Então, essa é a prática da gente inspirar fazendo uma pergunta e expirar ouvindo a resposta da nossa mente sábia. Uma terceira ideia de prática de mente sábia aqui, que particularmente é a minha preferida, é a que eu mais gosto. Vocês vão notar, gente, que no Mindfulness tem muito isso, né? A gente passa uma variedade de possibilidades de práticas, mas normalmente a gente acaba tendo aquelas nossas, assim, que são do coração, que a gente gosta mais, que funciona melhor para cada pessoa. E essa, particularmente, é a minha preferida de mente sábia, que é essa pergunta de: isso é mente sábia? O exercício é exatamente esse. Diante de um impulso, diante de uma emoção, seja lá o que for, a gente faz a gente mesma essa pergunta. A gente inspira e se pergunta: esse comportamento, essa emoção, esse plano, essa atitude, isso que eu tô fazendo agora, ou pensando em fazer, prestes a fazer, isso é mente sábia? Então, isso pode parecer uma pergunta bem boba, mas já me salvou de tantas, gente, que eu não posso nem descrever todas aqui para vocês. Então, eu me lembro de uma vez em específico que eu estava no aeroporto, né, e eu perdi o meu voo sentada no portão de embarque. Sim, eu estava no portão de embarque. Eu só precisava esperar o voo abrir e entrar. E eu perdi porque eu me distraí. Eu cheguei bastante antes no aeroporto, então eu tinha um longo tempo de espera, e nesse longo tempo de espera eu acabei me perdendo no tempo, o voo saiu e eu fiquei. Me deu uma vontade absurda de chorar, porque eu queria voltar para minha casa, eu precisava trabalhar no dia seguinte. Ai, que droga, não acredito. E naquele momento começou a vir uma série de pensamentos julgadores, mas meu Deus, que idiotice, como pode alguém perder no portão de embarque, etc. Aquele momento que a gente começa a entrar num autocriticismo terrível, e aí a emoção toma conta, a vontade é sentar no chão do aeroporto e chorar, né? Assim, largar tudo e só chorar. Só que seria efetivo
Provavelmente não. No momento em que eu notei, assim, que eu tava sendo muito pouco efetiva, que eu tava muito não disposta na situação, assim, não aceitando a realidade, não conseguindo lidar com aquela informação, me julgando e muito pouco resolutiva, que era o principal que eu precisava fazer naquele momento, era ser resolutiva para resolver o meu problema e conseguir voltar para casa, que eu precisei parar num determinado momento, assim, no meio do aeroporto. Imaginei a cena, né? E eu respirei fundo e perguntei, cara, isso é mente sábia? Isso que eu tô fazendo agora, isso é mente sábia? Eu estou agindo em mente sábia? A minha resposta, óbvio, foi não. Automaticamente eu consegui perceber que se eu quisesse agir em mente sábia ali, agir em mente sábia seria primeiramente não me julgar, porque eu era um ser humano e seres humanos erram. Quando eu parei para pensar melhor, eu vi que, cara, na verdade, talvez muita gente já tenha perdido um voo sentado no portão de embarque, isso não é tão desumano assim, na verdade é bem mais humano do que eu imagino. Não adianta ficar me culpando, chorando, não aceitando a realidade ou com aquele bolo na garganta, aquela vontade de chorar, porque isso não vai resolver a situação. Então vamos lá, vamos perdoar pelo que aconteceu e o que eu posso fazer agora. E foi exatamente o que eu fiz, né? Eu consegui um outro voo, consegui voltar para casa um pouco mais tarde do que eu previa, mas consegui chegar no dia seguinte, trabalhei normalmente e deu tudo certo. Talvez por essa experiência, não sei, talvez e quantas outras, mas essa é uma das minhas habilidades preferidas de mente sábia, porque ela é muito rápida, mas automaticamente quando você para, você respira, você inspira e se pergunta, isso que eu tô fazendo agora é mente sábia? E você expira, tentando escutar essa resposta, normalmente dá uma clareada muito boa na nossa mente. Então, essa também é uma ideia de prática para vocês tentarem aí na casa de vocês, na vida de vocês. Então, mindfulness, ele é vivencial, ele é experiencial. Não tem como você avançar no mindfulness, se aprofundar no mindfulness sem realmente praticar isso, sem entrar a fundo nisso. Queria que nesse momento aí você largasse tudo que você está fazendo e realmente viesse comigo, ingressasse comigo nessa prática de mindfulness, se isso for possível para você. Se não for possível agora, nesse momento exato em que você está assistindo o vídeo, que você possa pausar e retornar em um outro momento propício para você fazer essa prática sem interrupções, tá bem? Para que a gente possa começar a nossa prática guiada, eu gostaria de te pedir que você se sentasse em um local confortável, livre de interrupções, que você posicionasse as suas pernas em paralelo, firmasse os seus pés, deixasse a sua coluna ereta, numa posição confortável, mas ao mesmo tempo desperta para conseguir desfrutar dos benefícios dessa prática. Você pode apoiar os seus braços num apoio de uma cadeira ou as suas mãos sobre as suas pernas, de forma confortável e ainda assim atenta. Quando você sentir que conseguiu encontrar uma posição confortável, eu gostaria de te pedir que você fechasse os seus olhos, ou se você não se sentir confortável para fechar os olhos, você pode mantê-los em um ângulo de 45 graus, olhando em um ponto fixo. E esteja você de olhos abertos, repousados sobre algum lugar ou fechados. Eu gostaria que nos próximos instantes você começasse a prestar atenção no seu movimento de respirar, focando totalmente a sua atenção na sua respiração, no movimento de entrada e saída que o ar faz em seu corpo, observando atentamente cada inspiração e cada expiração, e também as pausas que acontecem entre elas. Observe o movimento do seu abdômen, do seu peito, enquanto o ar entra e sai do seu corpo. Observe como é estar plenamente atento
do seu processo de respirar. Aos poucos, comece a formar na sua mente uma imagem de um lago límpido, cristalino. Eu gostaria que você imaginasse que você está ao lado desse lago em um dia de sol radiante e que você pudesse observar como os raios de sol atingem as águas desse lago, que você consegue visualizar com clareza como ele é límpido e transparente através da luz que o adentra. Agora eu gostaria que você se visualizasse como se você fosse uma pequena lasquinha de pedra, plana e leve. Imagine que você foi jogado agora dentro desse lago límpido e transparente. Imagine-se agora flutuando suave e lentamente através dessa água calma e transparente. Enquanto desce em direção ao fundo arenoso e liso desse lago, repare naquilo que você vê e sente enquanto flutua. Talvez em círculos lentos, indo em direção ao fundo. Não deixe de estar consciente de nada ao seu redor. Esteja plenamente atento a tudo o que você vê e sente. Quando chegar nas profundezas desse lago, fixe a sua atenção aí dentro de si mesmo. Perceba como é a sensação de estar amparado, sustentado nesse fundo arenoso e liso. E perceba a serenidade do lago. Conscientize a tranquilidade e o profundo silêncio interior. Quando você sentir que chegou ao seu centro, ao centro de si mesmo, fixe aí toda a sua atenção. Conscientize como é a sensação de estar no centro de si mesmo, no seu ponto de equilíbrio, na sua mente sábia. Qual é a sensação de estar exatamente aí no centro de si mesmo? Aonde você sente essa sensação de quietude, tranquilidade e silêncio interior no seu corpo? Para algumas pessoas, esse é um ponto na testa, no peito, no abdômen. Observe aonde essa sensação se manifesta no seu corpo. Crie consciência intencionalmente sobre isso e sobre essa sensação.
Crie familiaridade com ela, de modo que você se recorde de onde é o seu ponto de equilíbrio, onde é o seu centro, quando você precisar acessar a sua mente sábia no seu dia a dia. Aos poucos, conforme se sentir pronto, você pode ir lentamente apagando essa imagem da sua mente e trazendo novamente o foco da sua atenção para a sua respiração. Observe novamente o movimento de entrada e saída do ar do seu corpo, como o ar adentra e é expelido pelas suas narinas. O movimento do seu abdômen, do seu peito, as pausas entre uma inspiração e uma expiração. E aos poucos, conforme se sentir pronto, você pode ir retornando para o momento presente. Quando se sentir confortável, ir abrindo seus olhos, retornando para aqui e agora e para o nosso vídeo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham conseguido desfrutar dessa prática, que vocês tenham conseguido realmente ingressar nela. Se você não teve exatamente a experiência que você gostaria ou que você esperava diante dessa prática, não se julgue, não se cobre em relação a isso. O Mindfulness é uma prática, não é necessário que a gente já entre numa prática pela primeira vez com toda a concentração, né? Uma mente plenamente atenta, que se direciona do jeitinho que a gente quer, no momento que a gente quer. Não é assim que acontece. Mindfulness é um treino, é uma prática que a gente vai aprimorando, conseguindo estender cada vez mais a nossa atenção, a nossa capacidade de concentração no momento presente. Se desviar é natural, eventualmente a gente percebe a nossa mente indo embora. E todas as vezes que isso acontecer, basta que você, identificando isso, tente trazer a sua atenção gentilmente de volta para aquela prática. Isso tudo é normal de acontecer. É normal que a gente tenha pensamentos meio intrusivos, meio julgadores, às vezes sobre a gente mesmo, às vezes sobre a própria prática, do tipo, isso não funciona para mim, isso é muito difícil, eu nunca vou conseguir fazer isso, ou então eu me sinto meio bobo fazendo isso, parece estranho. Tudo isso são pensamentos naturais também que podem aparecer sobre a própria prática, isso é totalmente natural. Então, espero que a tua experiência tenha sido a melhor possível com essa prática, mas caso não seja, também aceitar essa realidade exatamente como ela é, essa prática exatamente como ela foi, já é também, por si só, um excelente exercício de mindfulness, ok? Basicamente, todas essas ideias que foram postas aqui de práticas, né, para aprimorar essa habilidade de acessar mente sábia, a gente precisa olhar para elas exatamente dessa forma, como práticas, como coisas que a gente precisa ter sempre ali no nosso repertório, estar sempre entrando em contato, colocando essas práticas para jogo de tempos em tempos. Então não adianta a gente querer acessar a nossa mente sábia, ter essa sensação de quietude, de conseguir focar, assim, se sentir assentado no nosso centro, no nosso ponto de equilíbrio para agir em mente sábia nas situações, só quando a gente precisa disso, na emergência. Se você nunca treinou essa habilidade antes, se você não tem uma prática frequente, dificilmente isso vai funcionar de forma instantânea. A minha recomendação é que você realmente continue praticando, que você tire um tempinho ali no seu dia a dia para colocar realmente assim, ir se aprimorando, né, tirando um tempo
para entrar nessas práticas e ir desenvolvendo essa capacidade de acessar a sua mente sábia e se conectar com ela no seu dia a dia, para quando você efetivamente precisar em situações reais, em desafios cotidianos, ok? Essa habilidade de mente sábia foi a primeira que a gente falou aqui, mas como eu disse, a gente vai falar de outras habilidades de mindfulness em vídeos futuros. Eu decidi falar sobre a mente sábia primeiro, porque normalmente é dela que a gente psicoeduca os pacientes primeiramente, antes de partir para as habilidades seguintes, e também porque é uma habilidade bastante especial para mim, né? Eu comentei aqui com vocês anteriormente que o mindfulness era um desafio para mim, essa coisa meio zen e tudo mais, eu estranhava muito. No final do treinamento de habilidades para profissionais, que eu comentei que eu fiz, a minha treinadora de habilidades, ela dava um certificado, e para cada aluno ela acrescentava ali, né, nesse certificado e dava ênfase a 2 habilidades que ela percebeu que apareciam com mais frequência para os participantes do grupo. E as habilidades que ela descreveu para mim foram as habilidades com destaque, né, no meu caso, habilidades de observar e de acessar mente sábia. Então, obviamente, só por aí vocês podem imaginar que isso criou uma memória afetiva, né? Então, é claro que eu acabo tendo um carinho muito especial por essa habilidade de mente sábia, porque, de alguma forma, ficou essa memória afetiva, né? De ser reconhecida como uma pessoa que tem esse potencial, essa habilidade, essa capacidade, esse destaque em acessar mente sábia. Então, eu espero que vocês também aí continuem praticando essa habilidade, que vocês consigam realmente experienciar e vivenciar os efeitos dela e os benefícios que ela traz para o seu dia a dia, e que ela seja tão especial daqui a algum tempo para vocês quanto ela se tornou para mim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês continuem se aprofundando e se aprimorando aí nesse mundo enorme que é o mindfulness, e a gente se vê num próximo vídeo. Um super beijo e até lá!